Ouça as batidas no seu peito neste momento. Cada batida, cada respiração não é uma série de reflexos biológicos sem sentido, mas o ritmo da vida que eu mantenho em você. Eu estou aqui, bem ao seu lado, não em um céu distante e insensível às lágrimas da humanidade, mas como aquele que conhece intimamente os cantos mais profundos da sua alma. As áreas escuras que você tenta esconder, as feridas sangrentas que não ousa mostrar a ninguém, os medos vagos de um amanhã incerto. Eu vejo tudo claramente. E neste exato momento, no silêncio absoluto da sua mente, eu quero lhe revelar uma grande verdade. A minha graça está cobrindo toda a sua vida, como um imenso oceano abraçando uma pequena ilha. Você costuma pensar na graça como uma recompensa reservada apenas para os escolhidos, uma medalha concedida após muito esforço para superar inúmeros desafios. Mas a compreensão humana é muito limitada diante da imensidão do amor de Deus. A minha graça não é um salário. Se fosse um salário, já não seria graça. É um dom totalmente gratuito derramado do meu lado, traspassado no topo do Calvário, fluindo através de todas as eras e derramando-se agora mesmo sobre a sua cabeça, permeando cada célula, cada pensamento seu. Essa cobertura é tão misteriosa que, muitas vezes, você pensa que está lutando sozinho contra o mundo, pensando que todas as conquistas são fruto do esforço de suas próprias mãos e que todos os fracassos são uma punição cruel. A verdade é que, se eu retirasse a minha graça por um milésimo de segundo que seja, toda a sua existência desapareceria no nada. Olhe para a origem da sua existência antes que o sol fosse formado, antes que as primeiras montanhas se erguessem da terra e muito antes que o seu corpo tomasse forma no ventre da sua mãe. Eu já o conhecia, eu já o havia chamado pelo nome. A sua existência neste mundo não é um acidente do universo, mas um plano misterioso desenhado por Deus Pai desde a eternidade. A graça proveniente já estava presente desde o momento em que o Espírito Santo soprou vida em seu corpo. Eu o teci maravilhosamente, coloquei em seu coração um desejo infinito que nenhuma criatura neste mundo pode preencher, exceto eu mesmo. A inquietação e a ansiedade em seu coração ao enfrentar a riqueza e os prazeres passageiros deste mundo não são infortúnios, são a luz da graça em ação. Lembrando de que a sua verdadeira pátria não pertence a este lugar escuro. Eu compreendo o cansaço que pesa em seus ombros. Este mundo está cheio de espinhos, de armadilhas do maligno e de fraquezas resultantes do pecado original. Há noites em que você fica acordado, com as lágrimas molhando o travesseiro, perguntando-se por que o caminho da vida é tão instável. Você me culpa secretamente por eu estar em silêncio. Você se pergunta onde está a graça quando perde um ente querido, quando a porta da esperança se faz adiante dos seus olhos, quando a doença atormenta o seu corpo ou quando o parceiro mais confiável vira as costas e o trai. Neste exato momento, eu o convido a ver os acontecimentos através das lentes do meu preciosíssimo sangue. Há portas que eu fecho para impedir que você entre no caminho que leva à perdição eterna. Há separações que eu permito que aconteçam para cortar as cordas que amarram a sua alma a falsos ídolos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que dá fruto, o Pai o poda para que dê ainda mais fruto. O corte da poda é sempre doloroso, a seiva escorre, as folhas caem. Mas essa é a ação delicada do grande jardineiro, a graça escondida sob o disfarce da privação, para que daquele corte brotem os brotos da santidade, da esperança e do amor. A minha cobertura não significa uma cortina de veludo macio que o isola de todo o sofrimento da humanidade. Eu não escolhi uma vida que evitasse pregos afiados e lanças, porque eu deixaria você carregar o título de discípulo sem participar do meu cálice amargo. Quando você sofre, eu não estou no alto olhando para baixo para julgar, mas estou sendo crucificado junto com você. A minha graça em seus momentos mais sombrios é a força invisível que impede os seus pés de caírem completamente. Impede o seu coração de se transformar em pedra fria diante da crueldade do mundo e mantém os seus lábios capazes de proferir uma prece por perdão em vez de maldição. A minha graça lhe basta, pois o meu poder se manifesta plenamente na fraqueza. Lembre-se das vezes em que você caiu, das vezes em que a tentação foi muito doce e o seu ego muito fraco, em que você se jogou no abismo do pecado, virou as costas para a luz da lei, cedendo aos desejos mais baixos. Depois desses momentos, vem o vazio, a culpa e a impureza.
O diabo, o acusador dos nossos irmãos, começa a semear em sua mente, dia e noite, mentira mais venenosa, de que você está manchado, de que você não é mais digno e de que Deus riscou o seu nome do livro da vida. Ele quer afundá-lo no desespero absoluto. Mas olhe, preste atenção a um sussurro suave, mas autoritário, que emana do fundo da sua consciência. É o chamado ao arrependimento. O fato de você se sentir triste por ter ofendido o amor infinito de Deus não é uma reação psicológica pura, é a intervenção direta da graça. Eu não envio os anjos para tirá-lo da lama à força. Eu lanço um raio de luz suave em sua alma escura para que você mesmo perceba o estado esfarrapado da veste nupcial da sua alma. Quando você começa a chorar pelos seus pecados, quando se humilha e se ajoelha diante do confessionário para confessar as suas impurezas, é nesse momento que toda a corte celestial se alegra. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A minha graça não recua diante do seu pecado. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A minha misericórdia é maior do que todos os pecados que a humanidade pode acumular desde o princípio até o fim do mundo. Eu pego o sangue e a água do meu sagrado coração para lavar as manchas mais escuras. Eu coloco o manto da justiça sobre o seu corpo nu e trêmulo, restaurando a sua posição de filho de Deus. Não porque você seja digno, mas porque eu sou amor. A cobertura da graça não se manifesta apenas em grandes eventos ou conversões espetaculares, mas tece a tapeçaria da sua vida através dos momentos mais simples. Ao acordar de manhã, você vê a luz do sol brilhando pela janela, ouve o canto dos pássaros anunciando um novo dia. Essa é a graça que lhe dá mais uma chance de amar. Uma refeição simples com a família, um olhar de empatia de um amigo, uma palavra de consolo ouvida por acaso no meio de um beco sem saída. Tudo isso são pequenos riachos de graça que fluem do trono de Deus. Até mesmo o fato de você não sofrer um acidente de trânsito na rua, o fato de você escapar de uma doença fatal por um triz sem nem perceber, é tudo obra dos anjos da guarda. Aqueles que eu enviei para guardá-lo dia e noite em todos os caminhos, de acordo com a providência misteriosa. Eu quero que você aprenda a ver a vida com os olhos da fé para ver que nada é acidental, que nenhum destino cego governa este mundo. Tudo está na palma da minha mão, até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Se um pardal não cai no chão sem a vontade do Pai, como os eventos que acontecem em sua vida estariam fora do controle do meu amor. A ansiedade excessiva em relação ao futuro. A acumulação frenética de bens materiais ou a inveja das conquistas dos outros vem do fato de você ainda não confiar verdadeiramente nesta graça que o envolve. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Eu anseio que você relaxe a sua alma e pare de lutar neste mar de sofrimento criado pela sua própria mente. Feche os olhos e deixe a minha presença permear cada fluxo de pensamentos. Quando você enfrentar decisões difíceis, não confie apenas na sabedoria do mundo. A inteligência humana, por mais afiada que seja, é apenas como uma luz fraca brilhando na noite escura, facilmente apagada pelo vento da mentira. Corra para mim na oração silenciosa. Bata e a porta se abrirá. O abrir da porta aqui não significa necessariamente que eu lhe darei exatamente o que você quer de acordo com as vontades da carne, mas que eu lhe darei o Espírito da verdade. Aquele que iluminará o seu intelecto, fortalecerá a sua vontade e lhe dará a paz que excede toda a compreensão terrena. Essa paz é a prova mais eloquente de que a graça está cobrindo completamente e controlando a sua situação. A batalha espiritual pela sua alma ainda está acontecendo ferozmente a cada segundo. O mundo, com os seus ruídos ensurdecedores, como as ilusões de um carnaval triste, tenta sempre abafar a minha voz. Ele promete glória, poder e uma falsa libertação, mas no fim só deixa a morte e a escuridão suprema. Não tenha medo, eu venci o mundo. O inimigo pode cercá-lo por todos os lados, pode usar o sofrimento físico e mental para quebrar a sua fé, mas eles não podem de forma alguma tocar a sua alma sem a minha permissão. A muralha mais forte que o protege é a graça santificante. Quando você recebe o meu corpo e o meu sangue, você está acolhendo a própria fonte de vida do Altíssimo no vaso de barro frágil que é o seu corpo.
Essa vida transforma a sua substância fraca, fazendo de você um templo vivo do Espírito Santo. Olhe para a cruz, não passe os olhos como se fosse um símbolo tão familiar a ponto de ser comum. Olhe profundamente para as feridas, para a coroa de espinhos, para os pregos de ferro. Esse foi o preço que eu paguei para comprar o privilégio de cobrir a sua vida com a graça. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu não morri por uma humanidade abstrata em geral. Quando eu estava pendurado entre o céu e a terra, suportando uma sede ardente e a solidão extrema ao carregar a punição do pecado, foi o seu rosto. Sim, foi você quem apareceu diante dos meus olhos. Eu o amei a ponto de estar disposto a ser esmagado para que a graça pudesse jorrar num rio de salvação eterna para banhar a sua alma. Olhe para baixo e veja as suas próprias mãos. Quantas vezes essas mãos se fecharam na tentativa de agarrar as ilusões passageiras deste mundo? Quantas vezes sangraram tentando construir castelos na areia e quantas vezes caíram em total impotência diante das tempestades da vida? Eu vejo a exaustão em cada articulação, o cansaço em cada músculo de uma condição humana que está sempre buscando a segurança nas coisas efêmeras. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a roça. Caiu a chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu. A minha graça é essa pedra angular sólida, o único fundamento que nunca se abala, mesmo que todo este universo derreta no fogo do juízo final. O mundo planta na sua mente uma grande ilusão de autonomia. Ele o engana dizendo que você é o mestre do seu próprio destino, que com inteligência, cálculos astutos e força física, você pode criar um paraíso na Terra. Mas então, uma doença grave, uma traição, uma turbulência econômica ou uma pandemia invisível varre a Terra e toda aquela falsa camada de segurança desmorona. Você entra em pânico porque percebe o quão frágil e fraco você é. O colapso desse ego orgulhoso, por mais doloroso que seja, é exatamente o momento em que a minha graça começa a fluir com mais força. Eu permito que a sua autossuficiência seja retirada não porque eu seja cruel, mas porque um vaso cheio do orgulho do mundo não tem espaço para a habitação do Espírito Santo. A pobreza e a falência espiritual são o ponto de partida da salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você fica de mãos vazias, quando se ajoelha e confessa do fundo do coração que não pode se salvar, esse é o momento em que você escancara a porta para que o oceano da graça inunde e envolva a sua miséria. A minha cobertura não é um conceito abstrato flutuando no ar. Para se adequar à sua natureza de corpo e alma, eu materializei a graça através dos sacramentos, transformando-os em canais visíveis de graça que tocam cada fase da sua vida. Lembre-se do sacramento do batismo no dia em que você foi mergulhado na fonte da água consagrada. Não foi um ritual de iniciação comum. No exato momento em que a água foi derramada sobre a sua cabeça, a marca do pecado original foi apagada. Uma profunda transformação em sua essência ocorreu. Você não é mais uma criatura isolada na escuridão, mas foi revestido com a minha própria vida. Você foi enxertado no corpo místico, que é a Igreja, tornando-se um templo eterno do Espírito Santo. A graça do batismo é um manto real invisível, mas brilhante, que você usa na sua alma todos os dias, um selo que nunca desaparece, afirmando a sua posição de herdeiro do reino dos céus. Apesar dos ataques frenéticos do diabo, eu compreendo a fragilidade da natureza humana. Aquela veste branca e pura foi manchada muitas vezes por fraquezas e quedas na jornada terrena. Você perseguiu paixões carnais, deixou que o ódio cegasse a sua razão, que a inveja roesse o seu coração, e o pecado cortou o fluxo da graça, jogando-o em um deserto frio e árido, como o raso da Catarina. A sombra da mentira sussurra que eu virei em meu rosto, que a sua impureza é imperdoável. Essa é a mentira mais cruel do inimigo. Lembre-se do pai na parábola, aquele que ficava parado na porta, olhando para o horizonte todos os dias, esperando o retorno do filho pródigo. Quando ele viu o filho de longe, o pai sentiu compaixão, correu, abraçou-o e o beijou. Esse é um retrato mais verdadeiro da misericórdia de Deus. Quando você arrasta os seus passos cansados e envergonhados para o confessionário, quando você diz sinceramente: Pai, pequei contra o céu e contra ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse momento, eu não exijo uma sentença cruel de 40 anos de prisão, como a lei do mundo. Eu não o questiono sobre o passado. Eu uso o poder do meu preciosíssimo sangue para lavar todas as manchas. A palavra de absolvição do sacerdote é a minha própria voz da autoridade, quebrando todas as correntes do pecado, derramando a graça da cura nas feridas sangrentas da sua alma. Essa reconciliação é um milagre glorioso, maior do que a criação de todo o universo material, porque traz a ressurreição a uma alma morta, o transbordar da graça não para no perdão. Eu anseio tanto por estar intimamente unido a você que transformei o meu próprio corpo e sangue em comida e bebida para nutrir a sua alma. O sacramento da Eucaristia é o ápice mais brilhante do amor envolvente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sob o véu do pequeno pedaço de pão e da simples gota de vinho, eu escondo completamente a divindade e a humanidade do Criador. Quando você se aproxima para comungar, você não está engolindo um símbolo de memória, mas está acolhendo o próprio fogo consumidor do amor da Santíssima Trindade no seu peito. Eu venho morar em seu corpo frágil, misturando a minha carne com a sua carne, o meu sangue com o seu sangue. A graça, neste momento, não é mais uma força externa, mas se tornou um batimento cardíaco interno, a seiva vital que flui em cada veia espiritual. É através desse poder eucarístico que as suas más tendências são gradualmente eliminadas, as virtudes são nutridas e você é transformado para se tornar cada dia mais parecido comigo. Eu me torno pequeno no pão para que você possa se aproximar facilmente, para que nenhum medo o impeça de correr para se refugiar no meu coração. Na jornada da fé, há fases em que você tem que atravessar vales escuros, onde todo o senso espiritual parece evaporar. Você reza, mas ouve apenas o eco de sua própria voz vindo do muro do silêncio. Uma sensação de vazio e aridez o domina. Você se pergunta, confuso, se a graça secou, se eu me retirei da sua vida. Fique firme, é nesse momento que a graça está operando no nível mais profundo. Quando os consolos espirituais são abundantes, é fácil você me amar por causa da doçura que eu lhe dou. Mas quando eu retiro esses sentimentos suaves, eu estou forjando a sua esperança e o seu amor mais puros. Eu quero que você ame o próprio Deus da consolação, não apenas as consolações de Deus. O meu silêncio não é ausência. Na cruz, eu também experimentei a solidão mais sombria e clamei: meu Deus, por que me abandonaste? Eu santifiquei a sua aridez espiritual com o próprio abandono que eu sofri. A graça na noite escura, a fé que atua como um fogo sob o gelo, purifica lentamente o seu egoísmo, os seus cálculos interesseiros, para preparar a sua alma com uma capacidade maior, para que possa receber a luz gloriosa e brilhante na vida futura. Nunca reclame das provações e adversidades que acontecem em sua vida. O diabo quer usar o sofrimento para semear em seu coração a dúvida sobre o amor e o poder de Deus. Eles sussurram em seu ouvido que se Deus o ama, porque Ele permitiu que essa tragédia acontecesse. Olhe para a verdade do mistério da cruz. O sofrimento não é um acidente cego, nem uma sentença de desespero. Eu tomei todo o sofrimento da humanidade sobre os meus ombros. Ao fazer isso, transformei o sofrimento em um meio de salvação. Quando você enfrenta uma doença prolongada, a traição de amigos, a calúnia injusta ou a morte de entes queridos, a minha graça o convida a unir a dor da sua pequena gota de água ao oceano de sofrimento da minha paixão. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. As lágrimas que você derrama em obediência à vontade sagrada, as humilhações que você suporta por causa do meu nome, são reunidas pelos anjos como as joias mais preciosas e oferecidas diante do trono de Deus para reparar os pecados do mundo e salvar as almas. A graça que lhe é concedida não é um privilégio para isentá-lo do sofrimento, mas uma força extraordinária para transformar o sofrimento num cântico de louvor à santidade de Deus. Além disso, a minha graça não cobre apenas você individualmente e de forma solitária. Você é um membro vivo no corpo místico da Igreja. Ao seu redor, tanto no céu como na terra, há uma rede de graças intimamente entrelaçadas, que é um mistério profundo. Eu não o deixo lutar sozinho. Quando eu dei o meu último suspiro na cruz, eu lhe dei o presente mais precioso da minha misericórdia. A Isaías, sua mãe.
Maria, a nossa venerada Nossa Senhora da Piedade, Rainha dos Céus, a Mãe cheia de graça, é o canal mais abundante de graça que eu estabeleci. Sob o seu manto protetor, nenhum espírito maligno pode fazer mal à sua alma. Ela sempre o acompanha, entende todas as dificuldades da condição humana e não cessa de apresentar as suas orações fervorosas diante de mim. Junto com ela, há toda uma corte de santos antepassados na fé que também tiveram a natureza humana fraca como você, que lutaram contra tentações cruéis e agora estão na glória. Eles são irmãos e irmãs que, dia e noite, unem-se para sustentar as suas mãos cansadas com intercessões incessantes. A comunhão dos santos é a prova viva e brilhante de que a graça flui incessantemente entre a Igreja triunfante no céu, a Igreja padecente na purificação e a Igreja militante aqui na terra. Veja como a graça age na batalha contra o mal. O diabo, como um leão que ruge, anda ao redor procurando a quem devorar. Eles armam as armadilhas mais sofisticadas, atingindo as fraquezas dos instintos, o orgulho de querer ser o senhor da sua própria vida, os desejos carnais que rebaixam a dignidade do templo do Espírito Santo, a ganância material sem fundo e a raiva explosiva que destrói o amor. A tentação em si não é pecado, mas um teste para que o ouro seja purificado no fogo. No momento de desequilíbrio entre a beira da queda e o ficar firme, a minha graça está sempre presente no tempo certo, como um raio que rasga a escuridão. Pode ser uma palavra da Bíblia quando na sua mente, uma imagem de um ente querido, uma pontada de consciência ou simplesmente um desejo de se manter puro por amor a mim. A minha graça lhe basta. Eu nunca permito que você seja tentado além do que pode suportar. Junto com a tentação, eu sempre abro uma saída, dando-lhe força suficiente para que você possa dizer não de forma decisiva ao maligno e às mentiras do mundo. O fato de você superar uma tentação sombria não se deve à sua força pessoal, mas à vitória brilhante da minha graça, atuando na cooperação livre da sua vontade. Eu anseio que você perceba que cada vez que acorda de manhã, quando abre os olhos para receber o amanhecer, é uma nova folha de papel em branco que a minha graça estendeu para você. Ontem você pode ter caído vergonhosamente. Ontem você pode ter afundado na covardia, na timidez, negando a sua fé através de acordos com o estilo de vida mundano. Mas a misericórdia de Deus é sempre nova a cada manhã. Não deixe que o fantasma do passado o prenda no desespero da culpa. O maligno usa os velhos erros para arrastá-lo para a lama escura, mas a minha graça usa essas mesmas fraquezas para levantá-lo, para ensinar-lhe a lição da profunda humildade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E levo essa oração com toda a sua confiança ardente. A minha cobertura é tão paciente que, mesmo que você tropece 70 vezes 7, eu ainda estarei lá, estendendo as mãos com as marcas dos pregos, esperando que você é seguro para se levantar e seguir em frente. Essa grande paciência de Deus não é leniência com o pecado, mas respeito absoluto pela sua liberdade, esperando uma conversão sincera que venha do amor e não do medo da punição. Não procura graça em fenômenos místicos sobrenaturais, em milagres espetaculares que abalam o mundo. Deus geralmente não habita na tempestade e vento ou no terremoto terrível, mas está presente na brisa suave que sopra no profundo silêncio interior. A graça cobre a sua vida através de pequenos esforços diários feitos com grande amor. Quando você se abaixa para limpar a casa, quando está ocupado com uma pilha de documentos no escritório, quando sua camisa nos canteiros de obras desordenados em São João del Rei, ou quando cuida pacientemente de um idoso doente que vive reclamando, se tudo isso for feito por amor a Deus e ao próximo, essas ações aparentemente triviais serão elevadas a orações perfeitas, produzindo muitos frutos de graça. O fato de você engolir uma crítica maldosa que está na ponta da língua, o fato de você sorrir e perdoar alguém que acabou de ofendê-lo, o fato de você abrir mão de um pouco do seu próprio conforto para compartilhar com os mais necessitados, estes são os maiores milagres da graça. A presença do reino dos céus bem no meio deste mundo sombrio. Faze os olhos e sinta a pressa que o corrói silenciosamente por dentro. Você está carregando um medo vago de estar andando mais devagar do que o mundo, de que os anos de juventude estão escorregando por entre os dedos sem deixar uma marca brilhante.
O mundo faz uma lavagem cerebral em você com os seus cruéis relógios de contagem regressiva, medindo o valor de um ser vivo por marcos de realizações materiais, pelo status, pelos aplausos da multidão. Você mergulha nesse redemoinho ofegante, exausto, e quando as expectativas não se materializam no tempo que você estipulou, você se vira para culpar o silêncio dos céus. Você pensava que a graça havia partido, mas a verdade é que a sua mente mortal está usando a fita métrica podre do tempo físico para julgar a eternidade. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A minha graça não opera de acordo com a agenda da sua impaciência superficial, mas opera de acordo com o ritmo perfeito da salvação. O período que você chama de espera cansativa é justamente a fornalha espiritual onde a graça está refinando a sua alma. Eu ainda não lhe concedi as coisas que você pediu tão fervorosamente, não porque eu seja mesquinho surdo aos seus gritos, mas porque eu estou expandindo a capacidade do seu coração. Se eu despejasse instantaneamente o vinho novo e brilhante das grandes bênçãos em um odre velho e estreito cheio de orgulho e desejos da carne, o odre se romperia. O atraso de Deus é um mistério de amor. Na escuridão da espera, quando todos os pontos de apoio terrenos desmoronam, a sua esperança pode verdadeiramente criar raízes profundas na pedra fundamental que sou eu. As lágrimas que você derrama silenciosamente na noite solitária pelos seus desejos não realizados, os bons desejos que parecem ter sido esquecidos. Tudo isso está sendo recolhido. Aqueles que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. O fato de você continuar ajoelhado, de continuar acreditando no meio de tantos paradoxos da vida, não é uma teimosia tola. Mas o raio glorioso da graça mantendo a vela da sua alma acesa contra os furacões da dúvida. A minha cobertura também se manifesta de forma mais decisiva no emaranhado das relações humanas. Olhe para aqueles que o magoaram, as calúnias, as traições amargas, as injustiças que as pessoas julgaram sobre você, criando feridas inflamadas em seu coração. O instinto decaído grita exigindo retaliação, exigindo justiça de acordo com a regra de olho por olho, dente por dente. A amargura cresce, envenena cada pensamento, transformando a sua alma em uma prisão escura onde você mesmo se tranca. Com a força natural, você não pode perdoar. Essa é a verdade. Mas a lei do reino dos céus vai muito além da mesquinhez da humanidade. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Este convite soa como o maior dos absurdos para o mundo, mas é o ápice mais brilhante da graça. Quando você decide abrir a boca para pedir a paz para aquele que o apunhalou pelas costas, quando você engole os insultos para devolver um olhar de compaixão, não é você quem está agindo, mas o preciosíssimo sangue do crucificado fluindo através de suas feridas para curar a você e aos seus inimigos. O perdão é o maior milagre da graça, pois quebra completamente a corrente de ódio que o demónio se esforçou para enrolar firmemente ao redor da humanidade na vida familiar, na comunidade onde você vive. A minha graça não flutua em nuvens românticas, mas cria raízes nos atritos mais nus da vida cotidiana. O amor verdadeiro não é feito de emoções suaves e flutuantes, mas sim de uma autodoação árdua. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amar como eu amo é amar até o fim. É ser esmagado por aquele que se ama. Cada vez que você engole seu orgulho para fazer as pazes primeiro após uma discussão, cada vez que você passa a noite em claro cuidando de um ente querido doente, sem uma palavra de reclamação. Cada vez que você assume humildemente deveres pesados sem exigir recompensa, é exatamente nesse momento que o mistério da cruz está sendo perfeitamente reproduzido em sua casa. Sua família, sua comunidade, é a oficina de lapidação espiritual. Os temperamentos opostos, as falhas dos outros, são os golpes de cincel que eu uso para quebrar a pedra do egoísmo em sua alma, revelando a estátua requintada da caridade. Deixe a minha luz brilhar sobre outro aspecto onde você frequentemente esquece a minha palavra. Há momentos em que sua mente vagueia por um deserto árido, buscando desesperadamente uma voz de orientação, uma luz no meio de uma encruzilhada escura. Você se esquece de que coloquei em suas mãos um tesouro de graça inestimável, que é a Bíblia. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas.
Quando você abre as páginas das Sagradas Escrituras, não as leia como um documento histórico morto ou um conjunto seco de regras morais. Leia com os olhos ungidos pelo Espírito. Cada frase, cada palavra ali contém o bater do meu coração. A graça escondida na palavra de Deus tem o poder de transformar profundamente o seu ser. Um versículo da Bíblia é quando na missa ou uma passagem do Evangelho que você lê no silêncio do seu quarto, se recebido com um coração dócil, agirá como um fogo consumidor que queima os desejos impuros, como uma água viva que refresca os corações sedentos de verdade. A abertura da mente para que você possa compreender os altos mistérios escondidos são palavras simples. Isso é inteiramente obra da graça iluminadora e não de sua inteligência mundana. Sua vida na Terra não é uma sala de espera passiva até ser chamado para a eternidade. A graça cobra sua vida para impulsioná-lo a sair e se tornar um canal de graça para as pessoas ao seu redor. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que os escolhi e os designei para irem e darem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. O demónio sempre tentará injetar em sua mente um sentimento de inferioridade. Ele lhe mostra as manchas do passado, a sua inadequação no falar, a sua falta de talento e zomba de você. Com que autoridade um covarde cheio de pecados, como você prega sobre Deus? Não acredite nas palavras do mentiroso desde o princípio. Eu nunca chamo aqueles que se acham perfeitos, porque o orgulho deles obscurece a minha glória. Eu chamo os pequenos, os vasos de barro rachados, para que, através dessas rachaduras, a luz brilhante da graça possa resplandecer em toda parte. O fato de você ousar abrir a boca para falar sobre o amor de Deus a uma pessoa desesperada, o fato de você ter a coragem de viver em retidão em um ambiente cheio de engano e mentira. Esses são os momentos em que o Espírito está usando a sua própria carne fraca para continuar escrevendo o Evangelho da vida. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. A luz nunca é acesa para ser colocada debaixo de um cesto, mas sim no velador, para que ilumine todos os que estão na casa. A sua presença na escola de ensino médio, no local de trabalho, na agitação diária, deve trazer um aroma diferente, a fragrância da santidade. Quando você resiste à atração de reuniões para falar mal dos ausentes, quando você recusa o dinheiro fácil que pode enriquecê-lo em um instante, mas trair a sua consciência. Quando você estende a mão para apoiar uma pessoa fraca que é pisoteada pela sociedade, o mundo pode zombar, considerando isso uma tolice, algo ultrapassado. Mas no reino invisível das criaturas celestiais, um épico está sendo tocado pela sua fidelidade. A graça não o torna imune às sombarias do mundo, mas lhe concede uma paz profunda, uma alegria imperecível que não depende do julgamento dos homens. Você não vive mais por valores temporários, mas vive sob o olhar penetrante daquele que habita nas profundezas. Ao longo da dura passagem dos anos, o seu corpo mortal começa a falar. As rugas ficam gravadas nos cantos dos olhos, a resistência da juventude dá lugar à fadiga. As doenças da velhice começam a bater à porta. Um mundo sem fé olha para a velhice e a morte como uma tragédia sem esperança, um orgulho desenfreado em um vazio frio. Eles se apegam freneticamente à juventude por meios artificiais, fugindo da realidade da finitude humana. Mas para uma alma envolta por minha graça, a deterioração do corpo carrega um significado completamente diferente. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esta casca de argila deve-se desgastar e quebrar para se preparar para uma transformação gloriosa. Quando você enfrenta a dor da doença nos anos do crepúsculo, quando se sente inútil, precisando depender dos cuidados dos outros, o demónio atacará a sua autoestima. Ele incita você a reclamar, a ser mal-humorado e a perder a fé. Mas ouça o sussurro da graça ali mesmo, no leito de enfermo. É neste momento que você se torna mais parecido comigo nos momentos finais na colina do Calvário. Todos os talentos, toda a fama, toda a força são despojados, deixando apenas um abandono completamente nu. Quando os seus braços e pernas não têm mais forças para fazer grandes coisas, as orações silenciosas que saem de seus lábios pálidos, oferecendo dores físicas em comunhão com a minha paixão, tem novamente o poder de salvar inúmeras almas, caindo no abismo do inferno. Esse é o trabalho supremo da graça, transformando a fraqueza extrema da vida humana na arma mais avançada para derrotar o poder da morte.
A morte não é um fim cruel, nem um salto cego na escuridão incerta. Cada evento em sua vida, desde a primeira respiração até a última batida do coração, foi misteriosamente preparado para levar a este grande momento de transição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para aqueles que permitiram que a graça governasse as suas vidas, a morte é apenas tirar a roupa de peregrino empoeirada e suja. É passar por uma porta estreita para entrar no palácio glorioso das bodas do Cordeiro. A graça neste momento não precisa mais se esconder sob os véus obscuros da fé. Quando o véu da carne for levantado, você verá face a face, você ficará imerso no oceano ilimitado de luz da Santíssima Trindade, onde todas as lágrimas são enxugadas. Todo o sofrimento é banido para sempre e resta apenas um amor perfeito, inebriante e imperecível. A cobertura da graça na terra, com milhares de provações e purificações, agora floresce na flor gloriosa da eternidade. Nenhuma linguagem mortal pode descrever as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e os corações humanos nunca imaginaram, as quais Deus preparou para aqueles que o amam. Olhe para as gotas de suor escorrendo pela sua testa. Depois de um dia de trabalho duro, o mundo sempre tenta enfiar em sua mente uma noção distorcida de que o trabalho é uma punição amarga, um fardo a ser carregado em troca do ganha-pão. Você se deixa esmagar pela roda da concorrência acirrada, destruindo a alegria de viver, transformando as horas de trabalho em uma corrida sem fim para acumular riqueza material. Ao enfrentar as pressões dos superiores, o ciúme dos colegas ou o fracasso nos projetos de negócios, você se sente sufocado, estagnado. E se pergunta onde está a graça de Deus no meio de um ambiente de negócios cheio de enganos. Quero que você se lembre dos meus 30 anos ocultos na aldeia de Nazaré. Eu, o Criador do Universo, curvei-me voluntariamente e peguei no serrote, no cinzal, trabalhando diligentemente com as próprias mãos calejadas de um carpinteiro. O fato de eu ter trabalhado não foi um acidente, mas sim para santificar todo o trabalho legítimo da humanidade. A minha graça cobre tanto a oficina, o escritório barulhento na cidade de Sobral, quanto as plantações de cana-de-açúcar sob o sol escaldante no sertão do Pagio. Sempre que você trabalha com uma consciência reta, com fidelidade e a intenção de se dedicar a Deus, você está participando da minha obra de criação e redenção. Não divida a vida em fragmentos desconectados. De um lado a vida religiosa na igreja, do outro o trabalho secular na sociedade. Tudo pode se tornar sagrado se for feito em união comigo. O fato de você recusar um suborno, o fato de você se esforçar para terminar um produto com a melhor qualidade, não por medo de ser repreendido, mas por respeito ao usuário. O fato de você tratar as pessoas sob sua autoridade de forma justa, todos esses atos silenciosos são uma explosão de graça. Você não precisa fugir para o deserto ou para um mosteiro em busca da santidade. Bem no meio desse ambiente de trabalho cheio de armadilhas, a graça lhe dá força para ser o fermento na massa, silenciosamente fazendo crescer os valores do reino de Deus no coração deste mundo profano. A obsessão pela segurança financeira é uma das armadilhas mais sutis armadas pelo demónio. Ele sussurra no seu ouvido que a única garantia de um futuro sólido é o saldo na conta bancária, os imóveis e os investimentos lucrativos. Você trabalha arduamente, perde o apetite e o sono por causa das flutuações do mercado. E quando a sua riqueza diminui, a sua alma mergulha no pânico. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu não condeno a riqueza lícita ou a provisão para a família, mas sofro ao ver você se transformar em um escravo das coisas materiais passageiras. Aqueles que acumulam muitas riquezas para si mesmos, mas não são ricos para com Deus, são verdadeiros tolos e insensatos. Logo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A verdadeira liberdade só vem quando você confia totalmente a providência de sua vida em minhas mãos. Olhe para os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pouca fé.
A graça está envolvendo você através do cuidado minucioso do Altíssimo. Quando você aprender a viver o momento presente, oferecer o dia de hoje completamente a mim, parar de se atormentar com um amanhã que ainda não chegou, você saboreará uma paz que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Basta a cada dia o seu próprio mal, o amanhã cuidará de si mesmo. É um convite para abandonar os falsos fardos para que as mãos da sua alma fiquem livres para receber favores espirituais. Volte o seu olhar para outra frente feroz que você tem de enfrentar diariamente: o ataque dos desejos carnais e a idolatria da carne. O mundo moderno despojou o corpo humano da sua beleza sagrada, transformando-o em uma mercadoria para ser consumida, uma ferramenta para satisfazer prazeres vis. Filmes e redes de comunicação espalham incessantemente a impureza, promovendo um estilo de vida promíscuo que substitui o conceito de amor por desejos carnais egoístas. Você, com a sua natureza frágil, tem muitas vezes vacilado diante dessas tempestades de tentação. Há momentos em que você caiu, deixando que a escuridão da impureza ocultasse a luz da razão, manchando a veste pura do seu batismo. Após a satisfação fugaz, surge um vazio aterrorizante, uma sensação de sujeira e o tormento da consciência. O demónio, aquele que acabou de incitá-lo a cometer esse pecado, vira o rosto e desempenha o papel de acusador, afundando você na mais extrema culpa. Ele diz que você é um hipócrita, que o seu corpo se tornou sujo demais para se aproximar de um Deus sumamente santo. Mas ouça o que eu digo: o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Quando desci ao mundo e me fiz homem, assumi a própria carne da humanidade, santificando a sua existência física. A pureza não é o fato de você ranger os dentes, reprimir ou ter aversão ao seu próprio corpo, mas é a graça divina que o ajuda a ver o corpo como uma obra-prima do amor de Deus, chamado a participar da glória da ressurreição. Quando você clamar por mim no meio das tentações ardentes, a graça intervirá como uma corrente de água fria, apagando o fogo da carnalidade. Se por acaso você tropeçar e cair, não fuja para a escuridão. Levante-se imediatamente e corra para o sacramento da reconciliação. O meu sangue lavará toda a impureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A graça lhe dá novos olhos, ajudando-o a ver os seus irmãos e irmãs não como objetos a serem explorados, mas como templos vivos que levam a imagem do Criador. A temperança e a castidade que você preserva com inúmeras lágrimas e sacrifícios são a doce fragrância oferecida perante o trono de Deus, derrotando o mau cheiro de uma cultura que exalta a libertinagem. Em meio a um mundo barulhento e cheio de falsas filosofias, a sua mente muitas vezes cai em um estado de perplexidade, confusa sobre onde está a verdade. Inúmeras vozes ressoam todos os dias: a voz do orgulho intelectual, a voz das tendências seculares, a voz de falsos profetas que o chamam a abandonar a lei para buscar o individualismo. Como você pode reconhecer a voz do bom pastor em meio a milhares de sons caóticos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Para ouvir a minha voz, você precisa do dom do discernimento, um excelente privilégio do Espírito Santo. Quando voltei para o Pai, não deixei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Ele os guiará em toda a verdade. A cobertura da graça neste momento é a iluminação do Espírito dentro de você. A graça não força, mas brilha sutilmente uma luz sobre a razão e move a sua vontade. Quando você está diante de uma decisão importante, o demónio costuma criar confusão, pressa, ansiedade e semeia o orgulho. Pelo contrário, a voz do Espírito Santo traz uma paz profunda, uma profunda humildade e um desejo fervoroso de glorificar a Deus, mesmo que você tenha que sofrer perdas. O fato de você passar tempo mergulhando fundo no silêncio do seu coração, deixando de lado os barulhentos dispositivos tecnológicos, fechando os olhos para as distrações do mundo para orar. É exatamente quando você está recarregando a sua energia de graça. Nessa quietude espiritual, o Espírito o ajudará a tirar as máscaras hipócritas, a ver claramente os motivos mais íntimos por trás de suas ações e a cortar corajosamente os tumores de egoísmo que estão se enraizando na alma. Quero também que a luz da graça penetre em outra doença grave da qual até mesmo aqueles que frequentam a missa e rezam assiduamente sofrem: o orgulho espiritual. Há momentos em que você se sente mais justo do que os outros.
Você jejua, você reza dezenas de terços, você participa de todos os grupos. E então, de um canto escuro de sua alma, você começa a usar a lente do julgamento para olhar para os pecadores, aqueles que são negligentes em suas práticas devocionais. Você se coloca em um pedestal alto e invisível, autonomeando-se para a posição de um juiz justo. Essa é uma armadilha muito perigosa do espírito maligno, que se transforma em um anjo de luz. Pois todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. A verdadeira graça é sempre acompanhada de extrema humildade. Se a graça estiver cobrindo você, ela esmagará esse orgulhoso. Olhe para a última ceia. Eu sou o mestre e o senhor de vocês, mas tirei o meu manto, cingi-me com uma toalha, derramei água numa bacia e me ajoelhei para lavar os pés poeirentos e fedorentos dos discípulos. Até mesmo os pés daquele que estava prestes a me trair. Quem quiser ser grande, seja o servo. Se eu me humilhei a ponto de me esvaziar, assumindo a forma de escravo, porque você ousa se gabar de um punhado de pequenas virtudes. Todo o bem que você faz vem do meu dom gratuito. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Quando você percebe a sua verdadeira miséria, percebe que é apenas um mendigo nos portões do céu, sustentado pela misericórdia de Deus. É aí que a graça atinge a sua maturidade. Você não terá mais um olhar de desprezo para a prostituta ou o cobrador de impostos, mas olhará para eles com olhos de misericórdia, entendendo que sem a graça de Deus o guardando, você poderia ter caído de cara 1000 vezes. A vida em comunidade e a unidade na igreja também são lugares onde a graça testa e refina. O mundo procura semear divisões no coração da igreja através do facciosismo, de inveja e de disputas inúteis, trobrelés externas, esquecendo que o cerne do Evangelho é o amor. Quando você se depara com fraquezas, com os maus exemplos até mesmo de pastores ou dos irmãos da mesma paróquia, a decepção e a amargura estão prontas para devorar a sua fé. O demónio se aproveita dessas trevas para incitá-lo a abandonar o barco da igreja. Mas fique firme, a igreja não é um grupo de pessoas perfeitas e canonizadas, mas sim um hospital de campanha para os pecadores que precisam ser curados. Eu não abandono o meu barco, por mais que os ventos fortes e as grandes ondas o atinjam. A graça neste momento se expressa através da sua fidelidade inabalável, através da paciência em compensar as deficiências dos outros com orações silenciosas em vez de críticas públicas, cobrindo uma multidão de pecados dos seus irmãos com o manto da caridade. O mundo ao seu redor está sendo abalado por desastres, guerras, pandemias e ódio crescente. As notícias diárias estão repletas de previsões de calamidades terríveis. As pessoas gemem de medo, apegando-se a vãs filosofias. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Atenção, não se assustem. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Quando as trevas do mundo parecerem engolir tudo, quando a fé na bondade for abalada até as raízes, é exatamente nesse momento que a vela da graça deve brilhar mais do que nunca em sua alma. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A minha paz não consiste em silenciar o som das bombas ou em acabar instantaneamente com a pobreza na face da terra, mas é uma sólida fortaleza interior, uma convicção absoluta de que, mesmo que o céu caia, você ainda está seguro nos braços daquele que derrotou a morte. Não deixe que a frieza da multidão transforme o seu coração em pedra. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança não é uma atitude de ranger os dentes e suportar de forma resignada, mas é uma constância cheia de esperança. Um ato de se agarrar firmemente à graça de Deus sempre que a tempestade chega. Cada dia que você escolhe viver gentilmente, escolhe perdoar, escolhe oferecer a Santa Missa e a adoração eucarística no meio de um mundo que vira as costas para Deus. Você está moldando tijolos de ouro puro para construir o reino eterno dos céus. Eu não prometo um caminho largo, coberto de rosas ou sob os aplausos da humanidade, pois estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. A minha graça cobre a sua vida para fornecer força sobrenatural aos pés do peregrino que sangram ao pisar nos espinhos daquele caminho estreito. Levante os olhos e olhe em direção à nossa verdadeira pátria.
Lá, Deus Pai o espera. As hostes celestiais estão cantando louvores sem cessar. Tenha coragem. Não tenha medo da sua própria fraqueza, porque essa fraqueza é exatamente o trono para que o poder da minha graça reine e realize os milagres mais gloriosos. Minha mão cravada de feridas ainda segura firmemente a sua, nunca se exultando, nem sequer por um segundo. Há noites profundas, quando a escuridão envolve o espaço e o silêncio se torna espesso, e você fica deitado ali, de olhos bem abertos, olhando para o vazio. Um vazio desolador aumenta, uma exaustão extrema que nenhum sono consegue compensar. Essa fadiga não vem do trabalho muscular, mas sim da fraqueza de uma alma curvada, suportando o peso da existência. No ritmo acelerado dos dias de hoje, você é sugado para dentro de uma máquina gigante, onde o valor humano é medido pela produtividade, por padrões sem alma, pela sensação de inutilidade. O desânimo profundo e a ansiedade sufocante são como grandes pedras pesando sobre o seu peito. Você pede socorro, mas parece que ninguém entende, nem mesmo as pessoas mais próximas a você. Você se pergunta se a graça o está abandonando neste abismo de depressão. Volte o seu olhar espiritual para o jardim do Getsemane naquela noite silenciosa. Não se esqueça de que aquele que fala com você agora, ao assumir a carne humana, também experimentou o auge do terror e da perturbação interior. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Caí com o rosto em terra, e o suor misturado com sangue pingava gota a gota sobre o chão frio, carregando o imenso peso de cada pecado, de cada tristeza, de cada doença espiritual que a humanidade experimentou, está experimentando e experimentará. Eu não escondi o medo natural diante da morte e do sofrimento absoluto. Quando você cair no poço profundo do desânimo, quando a sua mente for coberta pelas nuvens escuras do desespero, lembre-se de que eu desci ao fundo desse abismo antes de você. A minha graça neste momento não é uma pílula mágica que apaga imediatamente todo o trauma, toda ferida psicológica ou transtorno da mente. A minha cobertura é mais misteriosa e profunda do que isso. É uma copresença absoluta. Estou ajoelhado bem ao seu lado em seu próprio jardim escuro, aparando cada lágrima seca, abraçando seus ombros que tremem de medo. O fato de que você ainda consegue respirar mais uma vez, ainda tenta se levantar da cama na manhã seguinte, mesmo com o coração totalmente despedaçado. Essa é exatamente a força da graça sustentando a sua extrema fraqueza. O mundo muitas vezes promete soluções de cura rápida, filosofias de autoajuda que exaltam o poder do ego para superar as adversidades. Mas tudo isso são apenas curativos finos aplicados a uma ferida que está infeccionada até as raízes. A minha graça convida você a seguir por um caminho diferente, o caminho da entrega radical. Pai meu, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A paz não vem das circunstâncias externas serem resolvidas de forma suave, mas vem da total rendição à santa vontade de Deus. Quando você para de lutar contra a sua própria fraqueza, quando aceita me oferecer até mesmo a sua impotência, a sensação de vazio e os pensamentos mais sombrios. É exatamente essa rendição que abre o canal mais poderoso de graça. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa fingir ser forte diante de mim. Deixe a graça fazer a sua parte, transformando a sua dor de coração em um altar sagrado. O lugar do sacrifício é exatamente a sua própria miséria sendo consumida no fogo de amor do Sagrado Coração. A sua razão muitas vezes se rebela por não conseguir compreender o mistério da liberdade e da providência. Você se pergunta por que Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, permite que os ímpios fiquem impunes, permite que as decisões erradas do homem destruam as suas próprias vidas e daqueles ao seu redor. Porque a graça não impede as tragédias desde o início. Entenda este mistério. O verdadeiro amor exige liberdade. Se eu usasse o poder para privar a humanidade de seu livre-arbítrio, forçando todos a escolherem o bem, então os seres humanos seriam apenas máquinas biológicas sem sentido. Marionetes puxadas por cordas no palco do universo, a obediência de uma máquina não gera amor. O fato de eu conceder ao homem o direito à autodeterminação é o maior risco, mas também é a glória mais sublime do Criador. A cobertura da graça não destrói a liberdade, mas atua milagrosamente em conjunto com ela.
Mesmo que os seres humanos abusem de sua liberdade para causar os males mais terríveis, a providência de Deus sempre tem um plano maior e mais profundo para tirar o bem do mal. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A graça atua como um grande artista diante de uma pintura manchada. Esse artista não joga fora a tela, mas usa as próprias manchas negras de tinta, as linhas caóticas criadas pela fraqueza e maldade humanas para misturá-las, transformá-las e construir uma obra-prima de salvação inteiramente nova, milhares de vezes mais profunda e gloriosa. Os seus erros passados, as feridas causadas a você por outras pessoas, por mais doloroso que seja, nada está absolutamente fora da minha governança cuidadosa. Quando você olhar para a sua vida à luz da fé, ficará surpreso ao perceber que até mesmo as curvas mais escuras, os tropeços mais amargos, foram usados pela graça para moldar o orgulho, despertar o arrependimento e levá-lo ao amadurecimento espiritual. Algo que você nunca alcançaria se apenas andasse em um caminho plano. Amplie a lente de sua alma para ver que a graça não é apenas uma casoeira que desce direto do céu para você individualmente, mas também flui através da maravilhosa rede de comunhão entre os que creem. Este é o mistério da intercessão. Eu dei a você um privilégio inestimável. Você pode se tornar um canal de graça salvadora para almas que estão imersas na escuridão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Esse pedido não se aplica apenas às suas necessidades pessoais, mas brilha ainda mais quando é feito pela sobrevivência dos outros. Existem entes queridos seus que estão se afastando da luz da verdade, vivendo na cegueira dos desejos mundanos e da incredulidade. Eles já não têm a capacidade de rezar por si mesmos. São como pessoas moribundas na unidade de terapia intensiva de um hospital espiritual. Nesse exato momento, as orações do Santo Rosário que você sussurra na noite silenciosa, os pequenos sacrifícios que você oferece, e as lágrimas que você derrama diante do Santíssimo Sacramento pela salvação deles, são precisamente os tanques de oxigênio de graça invisível sendo bombeados diretamente para as almas deles. A minha cobertura opera no mundo invisível de forma poderosa. O fato de você abandonar um mau hábito, suportar corajosamente uma dor física, sem reclamar, e oferecer essa dor em comunhão com a minha paixão, pode estar salvando um estranho do outro lado do oceano, a milhares de quilômetros da costa de São Raimundo Nonato, da beira do suicídio, ou ajudando um pecador endurecido a despertar o desejo de arrependimento na hora da morte. Nenhuma oração sincera cai no vazio, nenhum sacrifício oculto é esquecido. O corpo místico da Igreja é um organismo vivo onde o sangue da graça circula de um membro para o outro. O diabo quer que você acredite que suas pequenas ações de piedade não têm sentido diante do imenso oceano de pecados do mundo. Mas no sistema matemático do reino dos céus, um ato de amor puro realizado em estado de graça tem o poder de abalar todo o sistema do inferno e atrair a salvação para inúmeras almas. Eu também quero que você reconheça a presença da graça através da beleza de toda a criação. As pessoas de hoje muitas vezes olham para a natureza com olhos utilitários, considerando todas as coisas apenas como recursos a serem explorados, satisfazendo uma ganância sem fim. Essa cegueira torna a alma árida, privando-a da capacidade de contemplar o mistério de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um raio de sol da manhã atravessando as folhas, a majestade de um oceano tempestuoso, o esplendor de um céu estrelado ou a estrutura maravilhosa de uma pétala frágil. Tudo isso não é um arranjo aleatório de matéria inanimada. São a marca do Criador, a linguagem sem palavras que uso para falar com você sobre o meu poder, delicadeza e amor incomensurável. Quando sua alma estiver sufocada pelas preocupações mundanas, saia. Contemple a obra maravilhosa que criei. A graça sustentará sua mente através da beleza da criação, purificando você de ansiedades triviais e elevando sua alma àquilo que é a fonte de toda beleza. São Francisco, meu servo fiel, compreendeu profundamente essa graça ao chamar o sol de irmão, a lua de irmã, e ao ver o reflexo do Altíssimo em cada folha de grama e gota de orvalho. Compreendendo a sacralidade de todas as coisas. Isso também é uma forma de graça.
ajudando você a viver em constante gratidão, sabendo valorizar e proteger a casa comum que Deus confiou. E ao mesmo tempo lembrando que seu corpo também é uma parte maravilhosa da criação, que merece ser valorizada e mantida em pureza. O caminho de me seguir nunca se separa do mistério da cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Muitos tremem diante desse chamado porque entendem mal a cruz, pensando que carregar a cruz é um tormento cego, um aperto severo da lei que rouba a alegria de viver. Essa mentira fez com que muitas almas desviassem o olhar e se afastassem da tristeza, assim como o jovem rico do Evangelho, porque ele era muito apegado aos confortos mundanos. Mas a verdade majestosa é que a cruz não é o fim do amor, mas a forma mais plena de amor. A minha graça não faz a sua cruz desaparecer, mas a torna leve, suave e cheia de significado salvífico. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A sua cruz diária não precisa ser necessariamente um martírio sangrento ou sofrimentos chocantes. A cruz muitas vezes se esconde em coisas muito triviais. A paciência de ouvir alguém que fala muito e é entediante, a contenção da raiva ao ser injustiçado, a fidelidade de acordar cedo para rezar mesmo quando o corpo está exausto. E o cumprimento do dever de um pai, de uma mãe ou de um filho na família, mesmo quando há momentos de profundo desânimo. Quando você aceita essas pequenas contrariedades, não com resignação amarga, mas com oferta voluntária, a graça transformará as gotas de água amarga da vida cotidiana no vinho mais excelente do reino dos céus. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas se tornou um sacerdote, oferecendo o seu próprio trabalho diário no santo altar, junto com o meu corpo e sangue. A cobertura da graça é um fluxo incessante, transformando os materiais mais comuns da vida humana nos tijolos sólidos que constroem o castelo eterno no reino dos céus. O diabo odeia intensamente as almas que sabem unir os seus sofrimentos à cruz de Cristo, porque, nesse momento, eles não têm mais nenhuma arma para atacar. Eles pretendem usar o sofrimento para fazer você amaldiçoar a Deus, mas a graça ajuda você a usar esse mesmo sofrimento para louvar a incomparável santidade dele. Essa inversão milagrosa é um tapa fatal no orgulho do inferno. Portanto, não entre em pânico quando a sombra negra da aprovação cair. Olhe para aquele que foi transpassado. Toda a graça que você recebe para lutar e vencer flui das minhas 5 feridas sagradas e brilhantes. Nas encruzilhadas da vida, haverá momentos em que você terá que enfrentar a solidão extrema, quando seus companheiros espirituais partirem um por um. Quando os guias morais decepcionarem você ou quando as fofocas do mundo o cercarem, tentando afundá-lo na lama. O isolamento é uma tática sutil do inimigo para desorientar você, mas esse é precisamente o momento em que a minha graça o cobre com uma intensidade sem precedentes. Eu permito que a solidão aconteça para cortar as dependências humanas, para que sua alma seja forçada a alçar voo e buscar o único consolo naquele que nunca muda. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa não é uma metáfora literária, é uma realidade viva. Estou presente na pia batismal, no altar eucarístico, na palavra da vida, no sacerdote, no confessionário e no templo mais profundo do seu próprio coração. Nenhuma força tem o poder de impedir que a minha graça se derrame sobre uma alma que tem sede da verdade. Mesmo que essa alma esteja aprisionada na masmorra mais escura ou abandonada no deserto solitário, ouvindo o barulho que cerca sua mente dia e noite. A sua época é tecida por uma rede complexa de tecnologia, onde o silêncio é roubado cruelmente. Desde o momento em que você abre os olhos para saudar o amanhecer até o momento em que faz os olhos para dormir, você é constantemente bombardeado por notificações. Notícias sensacionalistas e imagens fugazes de um mundo virtual e real. O mundo gira em um carnaval barulhento, com medo do silêncio, porque no silêncio, a voz da consciência, a verdade sobre a frágil condição humana e o vazio da alma aparecerão de forma mais nua. O inimigo da salvação usa o ruído como uma droga espiritual que paralisa a capacidade de contemplação, fazendo com que o homem perca a capacidade de dialogar com o Criador. Em meio a esse caos ensurdecedor, a cobertura da graça convida você urgentemente a entrar no deserto do seu coração. Quando orar, entre no seu quarto, faça a porta e ora ao seu Pai, que está em secreto.
O quarto aqui não é apenas um espaço físico com 4 paredes, mas o santuário mais profundo da sua alma, onde só você fica cara a cara com Deus. A graça não compete com o barulho do mundo usando sons mais altos. A graça opera na frequência do silêncio absoluto. Quando você ousa desligar os dispositivos eletrónicos, romper com as conexões virtuais efêmeras, sentar-se em silêncio e encarar a si mesmo, no início sentirá uma inquietação. Um medo vago e até o tédio tomará conta. Essa é a reação de uma mente que se acostumou demais a consumir o lixo do mundo. Mas se você se mantiver firme com paciência, a graça começará a varrer as impurezas de seus pensamentos. A minha palavra, que já foi sufocada pelos espinhos das ansiedades desta vida, brotará em uma alma que foi arada pelo silêncio. Sem o silêncio espiritual, a sua fé é apenas um monte de teorias emprestadas e superficiais, sem raízes profundas, facilmente varridas pelo vendaval da provação. A cobertura da graça também se estende a uma dimensão extremamente mística que você costuma esquecer: a purificação e a santificação da memória. O tempo é uma criação de Deus, mas devido às consequências do pecado, a sua memória muitas vezes se torna uma prisão escura que aprisiona o presente. Você carrega nos ombros os fantasmas do passado, os traumas da infância, os insultos que as pessoas gravaram na sua mente e as decisões erradas que lhe causam remorso sem fim. Além dos pecados que já foram confessados, mas cuja cicatriz de culpa ainda sangra. O acusador usa essas memórias amargas para convencê-lo de que você é um produto defeituoso, que o passado já moldou o seu destino e que a santidade é um luxo não destinado a alguém com um passado manchado. Mas olhe e contemple o grande poder da Santa Cruz. O sangue e a água que jorraram do meu lado não são limitados pelo espaço e pelo tempo. A graça tem o poder de voltar no tempo espiritual, tocando as raízes das memórias mais tristes para curá-las. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A cura das memórias não significa que a graça apagará os dados do seu cérebro como se apaga um arquivo de computador. Você ainda se lembrará daqueles eventos dolorosos. Mas eles não terão mais a capacidade de exalar veneno para atormentar sua alma. Graças à graça, você olha para o seu passado através dos olhos de Deus. As minhas feridas de crucificação não desapareceram após a ressurreição. Elas se tornaram marcas gloriosas que irradiam a luz do reino dos céus. Da mesma forma, quando você permite que a graça cubra as suas memórias, as feridas profundas do passado se tornarão fontes de misericórdia, ajudando-o a simpatizar profundamente com aqueles que carregam feridas semelhantes e a se tornar uma testemunha viva do poder da ressurreição da vida que surge da morte. Uma das maiores barreiras que impedem o fluxo da graça é a recusa em perdoar a si mesmo. Você pode facilmente acreditar que Deus o perdoa e pode estar disposto a perdoar os outros, mas você se apega ao desprezo pela sua própria fraqueza. Você pensa erroneamente que se atormentar, recusar a paz e bater eternamente no peito em um arrependimento desesperado é uma expressão de humildade. A verdade é exatamente o oposto. Essa é uma forma de orgulho espiritual extremamente sutil. Ao não se perdoar, você está implicitamente declarando que o seu padrão é mais alto do que o julgamento de Deus, e que o meu sangue preciosíssimo derramado não é suficiente para redimir as suas quedas. A graça chama você a destruir esse falso ego. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Quando eu pronuncio as palavras de absolvição através dos lábios do sacerdote, os seus pecados são lançados no oceano profundo da misericórdia, para nunca mais serem lembrados. Porque você mergulha no fundo desse oceano escuro para resgatar os resíduos que Deus quis destruir. A verdadeira humildade é ficar no diante da face sagrada, reconhecendo-se como pó, como um pecador imerso em pecados, mas ao mesmo tempo aceitando alegremente a verdade de que é amado incondicionalmente. Perdoar a si mesmo é um ato de fé, uma rendição total à grandeza da graça. Quando você se livra do fardo da autocondenação, a sua alma tem espaço suficiente para que as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade floresçam. Na jornada de peregrinação, haverá fases em que você terá que enfrentar o demónio do meio-dia, o tédio espiritual.
Diferente das grandes tempestades de provação que o forçam a lutar vigorosamente, o tédio ataca com um ritmo monótono e repetitivo. A vida cotidiana passa com as mesmas obrigações, dia após dia. As emoções de piedade iniciais, quando você recebeu a graça da conversão, evaporam gradualmente. A oração torna-se árida como o deserto, a missa parece perder o seu apelo e você começa a se perguntar se viver de forma justa tem algum significado quando tudo é tão comum. O espírito maligno incita você a buscar novos estímulos e a abandonar a lei para satisfazer o desejo de escapar do tédio. Mas é precisamente nesses anos surpreendentemente calmos e tediosos que a minha graça está realizando a cirurgia mais delicada, purificando a sua motivação de amor. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O fato de você ainda se ajoelhar para rezar mesmo com o coração vazio, participar da missa mesmo com a mente exausta e cumprir fielmente os deveres familiares mesmo sem receber um único elogio. Esse é o ouro puro da santidade testado no fogo. A graça nem sempre se manifesta na forma de êxtases brilhantes ou milagres evidentes, a graça se torna invisível na sua própria vontade firme, impedindo que você solte o leme. Mesmo que no mar da vida não haja a menor onda ou vento de consolo, no meu reino, a maior glória muitas vezes está escondida sob a aparência das coisas mais triviais. A grandeza de Maria não estava em realizar milagres que moviam montanhas, mas no sim repetido no silêncio das tarefas domésticas, na contemplação do mistério de Deus em meio a uma vida no campo pobre. Preste atenção à batalha que está acontecendo na sua própria mente. A era do racionalismo semeia a dúvida em todas as verdades da fé. Doutrinas filosóficas e descobertas científicas que parecem objetivas, mas negam o Criador, são glorificadas como verdades absolutas. A sua razão, que é originalmente uma lâmpada acesa por Deus para buscar a verdade, às vezes é distorcida pelo orgulho, querendo usar as limitações humanas para enquadrar ao mistério infinito. Você está dividido entre as evidências empíricas do mundo de um lado e as verdades invisíveis da religião sagrada de outro. Eu te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A minha graça não distrai a razão, mas a eleva a um novo patamar, iluminando-a com a luz sobrenatural da fé. A fé e a razão são como duas asas que ajudam a alma humana a voar para contemplar a verdade. Quando a sua mente se depara com coisas inexplicáveis como o mistério da Trindade, o mistério da Eucaristia ou a existência do sofrimento, o diabo o incita orgulhosamente a recusar a acreditar. Mas a graça sussurra a você a oração dos pequeninos: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A sua disposição de curvar a cabeça e submeter a razão à orientação do Espírito da Verdade é uma grande vitória da graça. O intelecto humano só é verdadeiramente brilhante quando reconhece os seus limites e docilmente permite que a luz da revelação brilhe sobre ele. Além disso, a cobertura da graça é um escudo sólido na batalha espiritual contra as forças das trevas. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Essa batalha é real, feroz e implacável, mas você nunca precisa ir para a batalha de mãos vazias. Use toda a armadura que a graça de Deus fornece a você: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da paz do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você vive em estado de graça santificadora, você se torna uma fortaleza inexpugnável. O espírito maligno pode rosnar, ameaçar e criar ilusões aterrorizantes, mas eles absolutamente não têm o direito de cruzar a fronteira traçada pelo poder de Deus. A menos que a sua própria liberdade abra a porta e os convide a entrar através de compromissos com o pecado. Lembre-se da presença formidável dos anjos, aquelas criaturas espirituais resplandecentes e transbordantes de graça que o cercam dia e noite. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O mundo sem fé zomba disso como um conto de fadas para crianças, mas a alma purificada pela graça experimentará essa verdade majestosa.
O arcanjo Miguel e os exércitos celestiais lutam incessantemente para defender a Igreja e proteger a sua frágil alma. A cobertura da graça tem o poder invisível de repelir armadilhas inesperadas e tentações insidiosas, além de trazer maravilhosas iluminações interiores através da orientação do anjo da guarda. A sua cooperação com esses protetores invisíveis é viver humildemente, manter a alma pura e pedir incessantemente a ajuda deles. A minha graça também purifica continuamente os desejos mais profundos do seu coração. O instinto natural faz com que você anseie por fama, querendo ser honrado e reconhecido pelas pessoas. Ao fazer uma boa obra ou um trabalho apostólico, muitas vezes um pouco de intenção egoísta, querendo promover o seu nome, entra sorrateiramente. Se você busca a recompensa dos elogios das pessoas, você já recebeu a sua recompensa. Mas a graça prepara o caminho para um amor absolutamente desinteressado. Quando a sua mão direita fizer o bem, não deixe a sua mão esquerda saber. A minha cobertura ensina você a buscar o ocultamento espiritual e a encontrar a sua única felicidade em agradar àquele que vê tudo em segredo. O fato de você estar disposto a aceitar as perdas e a recuar para ceder os holofotes aos outros, e o fato de você fazer inúmeras boas obras sem que ninguém saiba. É onde a graça o transformou à imagem daquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A sua vida terrena tem a natureza de um exílio temporário. Não importa quão grandes sejam as realizações que você construiu ou quanta riqueza você acumule, tudo não passa de castelos de areia que serão levados pelas ondas do tempo. A nossa pátria está no céu, e a graça sempre atua como uma força gravitacional espiritual, pusando o seu olhar para fora da lama do mundo para focar na eternidade. Quando você sente a inquietação, um anseio incessante que nenhum prazer ou alegria terrena pode satisfazer, esse é o chamado da graça eterna. O seu coração foi feito para Deus e permanecerá inquieto até descansar nele. Não tente usar prazeres temporários para silenciar essa inquietação sagrada. Deixe que ela se incendeie em uma esperança ardente pela vida futura. A graça transforma a saudade da pátria celestial na motivação para você caminhar com justiça, santidade e cheio de zelo na pregação do Evangelho. Cada vez que você participa do banquete eucarístico, a cobertura da graça atinge a antecipação da glória do reino dos céus. Este não é apenas o alimento que nutre o peregrino, mas também a semente da ressurreição. A minha carne, quando enxertada no seu corpo corruptível, carrega consigo o princípio da vida imortal. Quem comer deste pão viverá eternamente. Mesmo que o seu corpo tenha que passar pela velhice, pela doença e se decompor na terra, graças à graça do sacramento da Eucaristia, ele já carrega a semente da transformação gloriosa. No dia esplêndido da segunda vinda, quando a trombeta do arcanjo soar, essa vida explodirá. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Essa é a vitória final da graça sobre o pecado e a morte, uma vitória que eu ganhei para você com o preço do meu sangue. Para por um momento, e olhe profundamente para a contradição que está dilacerando o seu próprio coração. Por um lado, a sua alma anseia por santidade e anseia por derreter-se no amor absoluto do Altíssimo. Por outro lado, o instinto carnal exige loucamente coisas completamente opostas: dominação, poder, respeito e as glórias passageiras do mundo. Você vive em meio a uma cultura que promove incessantemente a construção das grandes torres de Babel do ego. A sociedade ensina você a promover o seu nome, a lutar para subir as escadas do sucesso e a medir o valor de um ser vivo pela admiração da multidão. Quando você tenta conciliar esses dois mundos, cai em um estado de exaustão espiritual, pois ninguém pode servir a dois senhores. Essa declaração não é uma imposição autoritária, mas uma lei fundamental do ser. A cobertura da graça, na sua essência mais profunda, é uma purificação radical de todos os ídolos que você ergueu intencional ou não intencionalmente no santuário do seu coração. Quando a graça começa a intervir fortemente na sua vida, ela muitas vezes toma a forma de uma privação misteriosa. Os planos que você elaborou meticulosamente desmoronam de repente, os relacionamentos que você pensava serem portos seguros se quebram inesperadamente. E os talentos dos quais você se orgulhava de repente se tornam inúteis diante de desafios inesperados.
O entendimento humano chama isso de tragédia ou de azar, mas sob a perspectiva do reino dos céus, é a tesoura misericordiosa do jardineiro. Estou cortando as cordas que ancoram o barco da sua alma às margens do mundo para que você possa içar as velas em direção ao vasto oceano da entrega total. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza espiritual não é apenas a falta de bens materiais, mas o esvaziamento completo do ego complacente. Enquanto o vaso da sua alma estiver cheio de cálculos, orgulho e autossuficiência, a graça do Espírito não poderá fluir para dentro. Eu anseio que você reconheça a sua verdadeira miséria para que, do fundo do abismo dessa impotência, você possa emitir o pedido de ajuda mais sincero. Senhor, salva-me, senão perecerei. No momento em que você abandonar as armas da autodefesa e aceitar deixar-me assumir o controle total, a graça virá como um dilúvio de misericórdia. Elevando-o acima de qualquer montanha de glória terrena, contemplo o mistério da justificação para ver que a minha graça excede todos os padrões e cálculos justos da humanidade. A sua mente muitas vezes opera como um livro contábil justo onde fazer boas ações merece ser recompensado e cometer crimes deve ser punido. Você tenta acumular atos de piedade, rezar e fazer boas ações com uma mentalidade de suborno. Você espera que essas ações se tornem um passaporte para exigir que Deus lhe dê isso e aquilo, mas o reino dos céus não é um mercado de negociação. Lembre-se da parábola dos trabalhadores na vinha. Houve aqueles que suportaram o calor e trabalharam duro desde o início da manhã. Mas também houve aqueles que só foram chamados na 11ª hora. Quando receberam o salário, todos receberam a mesma quantia de R$100. Aqueles que trabalharam desde cedo resmungaram e sentiram inveja, mas a resposta do dono da vinha é a voz da graça. Amigo, não estou sendo injusto com você. Ou você está com inveja porque eu sou bom? A graça é um dom totalmente gratuito. Se você acha que pode usar as suas próprias forças para comprar a vida eterna, você tornou inútil o meu sangue preciosíssimo derramado na cruz. A santidade de Deus é um imenso fogo consumidor e nenhum mérito humano, por maior que seja, pode torná-lo digno de comparecer diante dele, pois todas as nossas justiças são como trapos imundos. Você é salvo não pelas obras da lei, mas pela fé que atua através do amor. E essa própria fé também é um dom que eu concedo. Quando você compreender essa verdade chocante, será libertado da escravidão do medo. Você não pratica mais a religião com a mentalidade de um escravo aterrorizado pelo chicote do castigo ou de um trabalhador contratado esperando o salário, mas você age como um filho livre. Amando o seu pai com paixão e sem interesses próprios. Toda boa obra que você faz não é para ganhar a graça, mas é uma consequência inevitável, o transbordamento natural de uma alma que foi profundamente transformada pela graça. Na jornada de seguir a verdade, você terá que enfrentar o ódio do mundo, então não se surpreenda com isso. Se o mundo os odeia, saibam que me odiou primeiro. O mundo sem fé não suporta a luz porque a luz expõe as obras ocultas das trevas. A sua época pode não ter mais as arenas sangrentas onde os cristãos eram atirados para serem despedaçados por feras, mas a perseguição assumiu uma forma muito mais sutil e sinistra. É um martírio psicológico e social onde você será ridicularizado como antiquado, cego e conservador quando ousar defender a vida desde a conceição. Quando defender a sacralidade do casamento e a dignidade do corpo, você será marginalizado e isolado no local de trabalho por se recusar a participar de fraudes e mentiras. E campanhas de difamação e boicotes nas plataformas de informação cairão sobre você como uma tempestade de granizo implacável. Nesses momentos em que enfrentar essa hostilidade, a natureza fraca o incentivará a ceder e a fazer concessões para ficar em paz. O medo velado de perder o sustento ou o status social sufocará a voz da consciência, mas eis que a graça do ressuscitado arde em sua alma. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A cobertura da graça não o retira da batalha, mas concede a você a força de um mártir. Ela lhe dá a grande serenidade para enfrentar as calúnias sem precisar responder com palavras amargas. Ela lhe dá a coragem para ficar de pé e de cabeça erguida, mesmo que o mundo inteiro vire as costas para você.
É quando você ousa levantar a voz para defender a verdade no meio de uma multidão que aclama a mentira, que o Espírito Santo está usando as suas próprias cordas vocais para rugir o majestoso rugido do leão da tribo de Judá. O sangue e as lágrimas desses sacrifícios silenciosos são as sementes lançadas na terra, preparando para colheitas abundantes de almas que o mundo jamais poderá medir. Eu também compreendo a dor indescritível dos pais que se contorcem em lágrimas ao verem seus filhos se afastarem dos braços da igreja. Você dedicou toda a sua juventude para criá-los, dando seu sangue e suas lágrimas para plantar a semente da fé em seus corações desde a infância, mas então, quando ganham asas e aprendem a voar, eles partem para o mundo profano, sendo atraídos por falsas doutrinas, prazeres carnais e pelo ateísmo. Eles negam a fé e negam os valores sagrados que você mais preza. O sentimento de fracasso, a autoculpa e o medo da condenação eterna para os próprios filhos, como Tadeu ou Zulmira, gerados das suas entranhas, atravessam o seu coração todos os dias como uma espada invisível. Você se culpa por ter feito algo de errado e, às vezes, até culpa o meu silêncio. Olha para a viúva de Nain, seguindo o caixão do seu único filho. Eu tive compaixão dela e disse: não chore mais. Hoje, eu também digo essa mesma palavra a você. A minha graça não está confinada aos limites que você vê diante dos seus olhos, e a semente da fé que você plantou com lágrimas e sacrifícios, mesmo que agora pareça morta e seca sob o calor do mundo, ela ainda está profunda no solo de suas almas. Ela nunca foi destruída. A conversão de uma alma não é o resultado de reclamações, sermões ou coerção por meio de regras rígidas, pois somente a graça tem o poder de fazer os mortos viverem novamente. Sua missão não é fazer o papel de Salvador para resolver todos os escândalos dos seus filhos, mas sim se tornar o intercessor incansável. Imita as lágrimas de Santa Mônica e as orações ensarcadas de dor que você eleva diante da face sagrada. As missas que você oferece silenciosamente pela salvação deles são justamente as correntes invisíveis de ouro puro que ancoram firmemente as almas deles ao meu coração misericordioso. Eu sou 1000 vezes mais paciente do que você e tenho caminhos misteriosos e ventos tocantes que a mente humana não consegue sondar, para atrair os filhos pródigos de volta nos momentos mais decisivos de suas vidas. Confio-os à minha providência e deixe a graça lhe dar paz em meio à tempestade. Volta a sua atenção para uma das correntes invisíveis, porém mais sutis, que aprisionam inúmeras almas: a dependência do olhar das pessoas. O orgulho mundano não é apenas querer pisar nos outros, mas também viver das avaliações da humanidade. Você veste uma roupa não por modéstia, mas porque quer atrair olhares de admiração. Você participa de grupos religiosos não com a intenção pura de dar glória a Deus, mas porque quer ser valorizado na comunidade. O medo de ser ridicularizado e o desejo de aprovação transformaram em uma marionete que se contorce de acordo com os padrões em constante mudança do mundo. De que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde a própria vida? A cobertura da graça traz uma libertação gloriosa, a santa indiferença. Quando o fogo do Espírito Santo queimar o seu coração, essa luz destruirá todas as ilusões sobre o valor dos elogios vazios. E você perceberá a verdade deslumbrante de que o que você é aos olhos de Deus é exatamente o que você é na sua essência, nem mais, nem menos. A aclamação dos homens hoje pode jogar folhas em festa, saudando-o como o rei Davi. Mas amanhã, esses mesmos lábios podem gritar para crucificá-lo. A graça o ajuda a ancorar o seu valor na sua posição de filho de Deus e não nos aplausos barulhentos, porém vazios, do mundo. Quando você alcançar essa liberdade interior, não se sentirá mais amargamente magoado quando for mal compreendido, nem orgulhoso e arrogante quando for elogiado. Você cumprirá os seus deveres com uma paz profunda, os olhos voltados apenas para o único, que é o Pai Celestial, aquele que vê todos os mistérios e o recompensará. Na batalha espiritual para conquistar essa liberdade, a mente humana às vezes cria sutilmente os ídolos mais refinados sob o disfarce da religiosidade. Há almas que se apegam demais a métodos fixos de oração, a rituais secundários ou a consolações espirituais que podem ser sentidas. Elas medem o progresso espiritual pela quantidade de visões, lágrimas ou emoções transbordantes durante a comunhão.
Quando a graça se retira intencionalmente para purificá-los e para conduzi-los a uma união interior mais pura, sem depender de sentimentos, eles logo caem em desespero, achando que eu os abandonei. Entenda que Deus é infinitamente supremo e que nenhuma criatura nem nenhum método humano pode aprisioná-lo. A graça é sempre um fluxo vivo, incentivando-o constantemente a ir além das fronteiras de segurança criadas por sua própria mente. Eu não chamo você para amar os meus presentes, mas para amar a mim, aquele que dá o presente. Se você tiver que passar por um período de deserto seco, onde ler uma única oração exige um esforço supremo da vontade, não desanime, pois é quando a graça o está purificando do egoísmo espiritual. Eu quero arrancar todas as amarras, até mesmo o apego às coisas sagradas, para que em sua alma reste apenas um espaço imenso, uma humildade extrema pronta para receber o próprio Verbo para reinar. E, embora você possa tropeçar muitas vezes nesse árduo caminho de purificação, a minha cobertura sempre o aguarda no confessionário, o tribunal mais estranho do universo, onde o juiz já pagou a sentença do réu com o seu próprio sangue santíssimo. O diabo faz com que você minimize o pecado antes de cometê-lo, mas, depois de pecar, ele amplia esse pecado transformando-o em um abismo intransponível. Ele empurra você para o muro do desespero, assim como fez com Judas Iscariotes. A minha misericórdia é um abismo sem fundo, e os pecados de toda a humanidade somados são apenas como uma gota de água caindo nessa fornalha ardente e infinita. Tenha a coragem de dar um passo à frente. O arrependimento, mesmo que imperfeito, motivado apenas pelo medo do castigo e ainda não por um amor puro, é suficiente para que a graça intervenha e o aperfeiçoe. Cada vez que você confessa os seus pecados, sejam eles fraquezas repetidas, dia após dia ou mês após mês, é cada vez que o poder da ressurreição rasga a noite da morte. Veste você novamente com as vestes nupciais puras, coloca um anel no seu dedo e calça os seus pés, para que você possa participar mais uma vez do banquete do Cordeiro Vitorioso. Deixe a sua mente se acalmar e olhe profundamente para uma sede que grita nas veias da humanidade, a sede de alegria. O mundo apresenta diante dos seus olhos um banquete de diversões e de tendências passageiras, prometendo afastar o tédio e a ansiedade. E as pessoas entram em uma corrida armamentista para acumular momentos de prazer. Elas acreditam erroneamente que a felicidade é a ausência total de adversidades e a satisfação máxima dos desejos, mas depois das risadas exageradas e das festas que duram a noite toda, o que resta no fundo da alma geralmente é uma camada de cinzas de vazio, um sentimento de solidão dilacerante ainda mais terrível do que antes. Quanto mais se bebe da água deste mundo, mais sede se tem. Quem bebe dessa água terá sede novamente. A minha graça não lhe traz esse prazer superficial e passageiro. A minha cobertura presenteia a sua alma com um grande dom chamado verdadeira alegria. Diferente da alegria mundana, que depende inteiramente de circunstâncias externas, a alegria do reino dos céus é uma nascente invisível que aflui nas profundezas, sob as camadas calcárias de inúmeras provações. Essa alegria é o fruto do Espírito. É a consequência inevitável de uma alma que sabe que é amada, perdoada e que está caminhando na luz da verdade. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu não escondo de vocês as lágrimas que devem cair na jornada de peregrinação, mas eu as santifico bem no centro das tempestades mais cruéis. Quando a sua carne estiver exausta e o seu coração estiver sangrando pelas feridas do mundo, a graça ainda poderá fazer com que a sua alma transborde com uma alegria inexplicável. Uma alegria que não pode ser compreendida pela mente humana. Essa é a alegria dos mártires cantando louvores ao caminharem para a execução, e é a alegria que ninguém pode tirar, porque ela está ancorada na vitória daquele que derrotou a morte. Olhe para a vocação que você está assumindo para ver que a graça está santificando cada estado de vida. Se você está vivendo no estado do matrimônio, lembre-se de que a aliança de casamento no seu dedo não é apenas um símbolo de um pacto humano. É o selo de um grande sacramento. O casamento não é um contrato social baseado na troca justa, e muito menos um porto seguro para satisfazer necessidades psicológicas ou físicas. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando duas pessoas com muitos defeitos, carregando os traumas e o egoísmo de sua natureza humana, decidem se entregar um ao outro diante do altar,
Elas estão entrando em um grande mistério que reflete o próprio amor conjugal entre mim e a Igreja. A graça do estado matrimonial cobre todos os cantos da sua casa. Ela está presente na cozinha quente, nas refeições apressadas e na cama nupcial que foi consagrada. O mundo de hoje pisoteia a santidade da sexualidade, tratando-a como um instrumento de prazer egoísta. Mas a graça lhe ensina a valorizar a união dos corpos como um ato de entrega total aberto ao mistério da transmissão da vida, colaborando com o Criador para trazer almas imortais a este mundo. Há dias em que o amor emocional e romântico desaparece, restando apenas as preocupações com o sustento diário. Os conflitos na educação dos filhos e os defeitos do cônjuge sendo expostos de forma crua. Quando o ego grita querendo desistir e buscando uma nova liberdade. É nesse momento que a graça matrimonial se ergue mais forte. Eu lhe dou a força para perdoar um erro repetido pela 100ª vez. Dou-lhe a paciência para ficar em silêncio quando a raiva explode e a coragem para continuar amando, mesmo quando a outra pessoa se torna mais difícil de amar. A fidelidade, mesmo quando às vezes custa o sangue do sacrifício supremo, é o grande milagre que a graça realiza todos os dias neste mundo cheio de traições. Se você é chamado ao celibato ou está trilhando o caminho da consagração nos mosteiros, não deixe o diabo semear o pensamento de que a sua vida é estéril ou uma falta de afeto. O mundo sente pena das almas que recusam a felicidade a dois, considerando a castidade como uma repressão antinatural, mas, sob a luz da graça, um coração solteiro não é vazio, mas se expande ao infinito para se tornar a morada exclusiva do próprio esposo, o Salvador. Aos que não se casam por causa do reino dos céus, quem puder entender, que entenda. A renúncia às legítimas alegrias de uma família própria é uma oferta voluntária para que você possa amar livremente a todas as pessoas com um amor que não possui, um amor sem distinção. A graça transforma a solidão que às vezes invade a noite escura daquele que vive a vida consagrada em uma imersão no oceano de amor da Santíssima Trindade, transformando a infertilidade física em uma capacidade de produzir frutos espirituais brilhantes e trazendo vida sobrenatural para inúmeras almas sofridas. Você vive em um mundo onde o pecado não reside apenas nas decisões individuais, mas está profundamente enraizado nas estruturas sociais, econômicas e políticas, nos sistemas de exploração do trabalho dos pobres, nas políticas que pisoteiam a dignidade humana, na fraude sistemática em todos os níveis e na cultura da morte que está sendo legalizada pelas leis terrenas. Diante da imensa sombra desse crime organizado, você se sente muito pequeno, como uma formiga tentando sacudir uma árvore antiga. Você se desanima facilmente e quer recuar para o seu próprio casulo de moralidade pessoal, ignorando os problemas do mundo. Mas eu não rogo ao Pai que os tire do mundo, e sim que os guarde do maligno. A graça o cobre não para que você fuja da realidade, mas para que se torne um profeta no meio do mundo secular. A justificação da graça o impulsiona a falar em defesa dos mais oprimidos. Mesmo que essa voz pareça isolada e impotente, você não é chamado a mudar todo o sistema mundial pela força física ou pelo poder armado, pois isso é a ilusão da autoridade terrena. Você é chamado a ser o fermento no ambiente em que vive. A sua recusa em participar de uma rede de corrupção, o seu voto em defesa da vida do feto, e a maneira como você trata com dignidade o gari no beco das almas ou o mendigo abandonado na praça. Essas são as raçaduras de luz que a graça usa para destruir a fortaleza escura das estruturas do pecado. Por mais que o mundo zombe, a resistência silenciosa e firme de uma pessoa justa, que carrega a graça dentro de si, plantará as sementes da justiça que Deus colherá no tempo por ele determinado. Aprofunde-se no mistério da pequenez espiritual. O ego humano sempre deseja realizar grandes feitos. Mesmo na vida espiritual, você deseja ter visões, deseja carregar os estigmas como os grandes santos e realizar grandes missões que atraiam milhares de pessoas. Você tem a ilusão de que a graça só se encontra no topo das grandes montanhas de santidade heroica, mas ouça a palavra autoritária do Criador. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. A graça atua de forma mais poderosa e sutil no pequeno caminho do abandono e do amor.
A minha cobertura lhe ensina que o valor de uma ação não está em seu tamanho físico ou em seu alcance externo, mas na intensidade do amor colocado nela. O simples ato de pegar uma agulha que caiu no chão com um ardente amor a Deus pode salvar uma alma na beira do inferno. Um sorriso paciente dado a alguém que o irrita tem um valor muito maior do que esgotar suas forças para construir uma basílica enquanto o coração está cheio de orgulho. Quando você perceber que é fraco demais, incapaz de subir os degraus rigorosos da perfeição com os próprios pés descalços, levante as mãos como uma criança. A minha graça é o elevador espiritual, os braços poderosos de Deus Pai que o erguerão, levando-o direto ao centro da santidade. Essa extrema humildade expõe todos os planos do diabo, porque o inimigo, que sempre foi orgulhoso desde a eternidade, nunca poderá entender e nunca poderá derrotar a força de uma alma que voluntariamente se torna um nada por amor a Deus. Eu quero que você compreenda plenamente a ação dos 7 dons do Espírito Santo, os pilares firmes do castelo da graça que cobrem a sua razão e a sua vontade. No início da vida espiritual, você deve remar o barco da sua alma com os esforços das virtudes, tentando seguir as regras e tentando mortificar-se, o que é um trabalho árduo. Mas, quando a sua alma se torna fluente na renúncia, o Espírito Santo içará as velas dos dons espirituais, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e temor do Senhor. O dom do temor a Deus não é o terror de um escravo diante de um tirano, mas sim a profunda reverência de um filho que nunca deseja ferir o coração do seu pai. O dom da piedade o liberta da secura dos rituais formais, derramando em seu coração uma doçura divina, que o faz chamar Deus de Abba, Pai, com as emoções mais intensas do seu coração. Ao enfrentar os complexos caminhos cruzados da vida, onde a sabedoria secular está completamente cega, o dom do conselho será como um relâmpago atingindo a sua consciência, mostrando-lhe qual é a santa vontade e quais são as armadilhas sutis dos maus espíritos. Quando você tremer diante do poder do mundo, da perseguição ou das tentações intensas da carne, o dom da fortaleza o vestirá com uma armadura de coragem extraordinária, transformando uma alma tímida em um guerreiro mártir inabalável diante da espada. E então, com o dom da ciência, você não avaliará mais as coisas pela aparência exterior brilhante, você entenderá o vazio de todas as realidades criadas, sabendo como usar os bens terrenos como um meio e não como um fim. O dom do entendimento ajuda a sua mente a perfurar a casca das palavras do mistério da fé, experimentando a vivacidade das verdades nas quais você antes apenas acreditava vagamente. Por fim, como a joia mais brilhante na coroa da graça, o dom da sabedoria conduzirá a sua alma à união mística. Você não apenas pensa em Deus, mas o prova, o sente e o contempla com os olhos interiores. Tudo neste mundo se torna sem graça diante da doçura incomparável do Altíssimo. O barco da sua alma não precisará mais lutar e remar de forma exaustiva, mas deslizará suavemente, confiando inteiramente no vento forte do Espírito da Verdade, soprando em direção à margem da eternidade. Há momentos em que você teme o futuro, não em relação aos riscos materiais, mas com uma angústia espiritual indescritível, o medo de não conseguir manter a fé até o fim. Você vê muitas pessoas que antes serviam com zelo e que eram como tosas brilhantes, mas que depois caíram e abandonaram a fé sagrada em seus últimos momentos. Você treme e se pergunta se amanhã, quando uma provação esmagadora chegar ou quando a doença desgastar a sua mente, se você me trairá. Eu compreendo esse tremor precioso, pois ele vem da humildade e do profundo reconhecimento da fragilidade da natureza decaída. Mas não deixe que esse medo se transforme em desespero. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O dom da perseverança final não é um presente entregue antecipadamente para ser guardado em uma vitrine e gerar complacência. É o fluxo da graça derramado a cada segundo e a cada momento para a respiração do presente. Ninguém pode garantir, por si mesmo, a salvação no futuro. Eu peço que não se preocupe com o amanhã espiritual. Apegue-se a mim neste exato momento. Se, neste exato momento, você está em estado de graça, desejando me amar e odiando o pecado, isso é tudo de que preciso. Entregue a hora da sua morte nas mãos de Nossa Senhora e de São José a partir de agora.
A minha cobertura nunca se retirará de forma arbitrária, a menos que você use o seu livre-arbítrio para rejeitar o meu amor de forma firme e obstinada até ao seu último suspiro. As minhas mãos perfuradas são maiores e mais fortes do que qualquer atração das trevas. Ninguém os arrebatará das minhas mãos, basta que você não solte. E eu o segurarei firmemente, conduzindo-o pelo vale da sombra da morte para entrar na luz gloriosa do reino eterno. Amém.